Boa noite, amigos. Meu nome é Sheila Matos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi concedida pelo Grupo Espírita Irmã Angélica, de estarmos aqui reunidos, mesmo que remotamente, com a oportunidade de estudar mais um pouco da nossa doutrina. Antes de começarmos nossa tarefa, como se trata de uma reunião, e como em toda reunião de casa espírita nós começamos com a nossa oração inicial, não será diferente nesse momento. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar em Jesus, dizer assim: Jesus amigo, mestre amado, te agradecemos a oportunidade, pedimos que possamos entender, compreender os ensinamentos que são trazidos através da doutrina de Jesus e que esses ensinamentos possam estar nos nossos corações, frutificando através dos nossos atos, pensamentos e palavras. Que assim seja, graças a Deus. Então, o assunto que nós trouxemos para reflexão hoje, um assunto que nos fala muito particularmente, é a paciência. Nós precisamos muito desenvolver essa virtude em nosso coração para que nós possamos dar mais um passo na nossa espiritualização, na nossa melhoria, na nossa reforma íntima. Então, esse assunto, a paciência, está contido no Evangelho, capítulo 9, item 7, no capítulo intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a paciência é o item 7 desse capítulo. E para que a gente possa entender de uma maneira mais tranquila, ou até como que nós devemos desenvolver essa paciência, nós primeiro vamos começar trabalhando a palavra paciência, A palavra, o significado dela no nosso dicionário é que a paciência, a qualidade de quem é paciente. Paciente é uma pessoa conformada e serena, que é aquela que não se entrega a perturbações, a agitações, é uma pessoa tranquila. Então, as pessoas serenas e calmas, elas normalmente falam num tom satisfatório, são tranquilas, são mansas, são ordeiras, têm paz e tranquilidade de espírito, e o comportamento delas identificam essa paz e essa tranquilidade. Então, na verdade, essas pessoas, elas trabalharam o seu comportamento para que fossem serenas, calmas, tranquilas e pacientes. Então, por isso que nós vamos conseguir também chegar a esse patamar. Então, essas pessoas aprenderam de alguma forma, sem perder a cabeça, porque ficar calmo em situações favoráveis é muito tranquilo. Mas quando a situação é desfavorável, quando a coisa do nosso dia a dia ela se torna conflitante, aí é que nós devemos ver até que ponto nós realmente desenvolvemos a paciência, a calma, a tranquilidade, a serenidade. Então nós percebemos que essas pessoas, elas sabem lidar com as situações conflitantes, que elas percebem a sua reação e buscam ter autocontrole, sabem o que devem evitar e trabalham em si a serenidade, que está muito bem embasada na oração da serenidade. Quando ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, sabedoria para distinguir entre uma e outra. Olha, quando a gente vê essas orientações, nós percebemos quanto que nós temos que trabalhar no nosso íntimo, e eu falo por mim, quanto que eu tenho que trabalhar no meu íntimo para realmente conseguir ser calma, serena e tranquilo, que é uma meta assim muito importante, porque quer dizer que a gente consegue encarar a vida material como uma etapa, como um momento, e que nós vamos aproveitar o máximo que podemos dessa encarnação. Então, quando nós ficamos assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não consigo? Aí Kardec também fez essa pergunta aos espíritos. Questão 909 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Os espíritos respondem, né, classicamente, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, os espíritos nos chamam a atenção que nós precisamos realmente nos determinar, nos colocar em posição de realmente adquirir aquilo que nós almejamos, sermos mais focados naquilo que nós queremos para nós espiritualmente. E ele diz assim, o que lhe falta é a vontade. Olha, o que falta na gente é a vontade de crescer. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É um fato incontestável. Quantos de nós nos esforçamos para nos melhorarmos? Então, nós temos que amadurecer, né, e perceber a necessidade de mudar. Nós temos que arregaçar as mangas e evitar irritações, cóleras, medos, ódios, depressões, angústias e sair das situações aflitivas para que a gente possa ter alguma ascensão espiritual. Nós devemos evitar, porque essas situações de ódio, vinganças, conflitos, embates, trazem como consequência, como resultado, as nossas tristezas, angústias, frustrações, decepções. Porque quando nós entramos nessa sintonia, nós trazemos o adoecimento da nossa alma e, consequentemente, do nosso corpo. Mas sempre há um caminho para voltar atrás. Nós sempre temos a oportunidade. A doutrina espírita sempre nos fala de oportunidade de refazer, oportunidade de rever, oportunidade de caminhar em sentido contrário do que nós caminhamos até agora. Então, no site espírito.org, quando ele fala sobre desenvolvimento da paciência, nós vemos umas dicas ali que são muito interessantes. Eles dizem assim, ó, como agir diante de pequenos problemas que nos afetam todos os dias? Que perguntinha, né? Como nós devemos agir? Aí vem a resposta no próprio site. O primeiro passo é a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Isso passa pela observação e pela autocrítica. A gente tem que observar o que está acontecendo de fato, quais são as necessidades das outras pessoas, temos respeito a essas necessidades e a autocrítica é até que ponto que eu estou colaborando para o conflito. Até que ponto meu orgulho, meu egoísmo, minha falta de humildade está levando a esse conflito que me incomoda. E continua ele dizendo assim, ó, manter o sentido da realidade. Olha, não exagerar o que está acontecendo, não se apavorar com o conflito. Julgar com calma, serenidade, para saber o que fazer. Seja em qualquer situação, as emoções exacerbadas não são boas conselheiras. Então, agir com emoção, muitas das vezes, nos traz arrependimento e dor. E ainda diz na terceira sugestão, agir, não ficar paralisado na situação, tomar um posicionamento, movimentar providências e recursos para resolver o problema. E nessa fase de agir, é fundamental o entendimento através do diálogo. É fundamental. Mas lá na frente nós vamos ver uns exercícios de paciência que são fundamentais para a gente desenvolver esses 3 itens. E aí a gente vai entrar no pensamento da oração da serenidade. No primeiro verso, tem uma frase que vai bem de encontro ao nosso estudo de hoje. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar o que eu posso e sabedoria para distinguir entre uma das outras.
Sabedoria para distinguir uma das outras. Então, aí está a explicação de que no exercício da paciência, que é fundamental para o nosso bem-estar, outros estados mentais têm que entrar, que é obediência e resignação, que são forças ativas, que estão descritas também nesse primeiro verso da oração da serenidade. Então, a gente pode continuar nessas 3 sugestões, desmembrando ela e entendendo elas melhor. Então, a gente encontrou as seguintes colocações sobre esse posicionamento. Primeiro de tudo, reconheça-se envolvido em emoções negativas, como irritação, cólera, ansiedade e medo. Não justifique, não fique justificando. Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. Não. Eu estou no estado de agitação, eu estou encolerizado, eu estou irritado, eu estou ansioso, eu estou com medo. Então, a primeira coisa a identificar é onde entra a autocrítica. Identificar em você qual é o momento que você precisa mudar, qual é o momento que você precisa fazer diferente. Aí, uma vez que você identificou que está em você a situação, você canaliza a exteriorização das emoções negativas. Isso é muito difícil. Parece uma coisa tão teórica, mas ele dá uma receitinha de bolo aqui para a gente ver como fazer isso. Olha, buscando agir de forma positiva e construtiva. Olha o que ele sugere. Saia para dar uma volta, arrume uma gaveta do armário, plante uma árvore, cuide de um vaso de flores ou folhagem, visite um doente, ouça uma música suave e bem positiva. É receitinha para a gente conseguir chegar na situação. Isso não somos nós que estamos dizendo. Isso são pessoas que estudaram, são espíritos, né, que dão para nós as dicas de como conseguir. Aí, quando a gente desmembra essas dicas, a gente vê, nossa, não é tão difícil. Precisa de ter o que diz a questão 909 do Livro dos Espíritos. Vontade. Como nós não temos vontade de modificar? É preciso arregaçar as mangas, é preciso se colocar no caminho, é preciso buscar essa modificação. Então, ele continua dizendo assim, ó, não deixe a cólera crescer. Você sabe que a impaciência representa um fator de ameaça à sua saúde física e espiritual. Não precisa nem falar. Está no assunto cólera do nosso Evangelho, a explicação sobre essa parte. Tenha em mente que a cólera, a irritação, os gritos, os gestos bruscos, as agressões verbais ou físicas nunca resolverão os problemas. Errar é humano, faz parte do processo evolutivo. Pare, pense, acalme-se, procure a solução. Errar tanto você como a outra pessoa que pode estar errando com você. Pare, pense, acalme-se, procure a solução. Se você se desentendeu com alguma pessoa no lar, no ambiente do trabalho ou em qualquer grupo social e suas emoções se desequilibraram, é melhor não falar no momento. Se possível, saia do local, busque outra sintonia, reveja. Primeiro, esfrie a cabeça, reequilibre as emoções, somente depois estabeleça diálogo compreensivo e construtivo em busca da solução desejada. Pare, pense, acalme-se, procure a solução. Canalize suas emoções construtivamente. Olha, outra coisa muito importante. Canalize suas emoções construtivamente. Qual foi a sugestão dada? Saia para dar uma volta, plante uma árvore, leia um bom livro, ouça uma boa música. Né? Modifique esse campo mental que você se colocou, porque quando você sai do problema, sai da situação, você sem emoção, você vê que as coisas não são tão graves quanto nós estávamos pensando. Então, a partir desse momento, nós vamos partir para o nosso Evangelho, no item 7, a paciência, em que um espírito protetor, em 1862, dá para nós uma mensagem pequena, porém muito profunda.
ele começa com uma frase muito interessante, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Uma frase que, se a gente não desmembrar, se a gente não buscar nas palavras o sentido, nós vamos... não vai ter um bom termo, porque se eu sou eleita, Deus vai mandar dor para mim. Não consegui entender isso. Então, eu tive que pegar as palavras para poder facilitar. No livro Nosso Lar, capítulo 6, quando André Luiz está sob tratamento no ambulatório em Nosso Lar, em determinado momento ele já está conseguindo concatenar as ideias, raciocinar. Clarencio vai até ele e faz uma pergunta mais ou menos assim: e aí, como está? E André Luiz discorre todo um rosário de problemas. E Clarencio escuta atentamente, pacientemente, e dá uma resposta que não é pequena, é muito bem embasada. Mas no meio dessa resposta tem uma frase em que ele diz assim: dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. Então, quando nós lemos a frase substituindo ou acrescentando algumas colocações, o texto poderia ficar assim: a dor, que é a possibilidade de enriquecimento da alma, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mudou um pouquinho a conotação. Mas os eleitos, quem são? São pessoas que Deus dá preferência? Não. São pessoas, pelo segundo que nós entendemos, que estão prontas para a aprovação. Porque Deus não dá o frio, não dá... Deus nos dá o frio conforme o cobertor, e não o cobertor conforme o frio. Então ele dá para nós provações que nós podemos realmente conseguir passar. É como estudante, ele só vai fazer a prova em determinado momento quando o professor aplicou a matéria. Quando ele está pronto. Bom, nós estamos no final do ano, estamos prontos para o exame final. Então esses são os eleitos que estão prontos. Então, quando ele diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, a gente pode aumentar a frase, talvez não penso que mude o sentido. Fica assim: a dor, que significa possibilidade de enriquecimento da alma, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, almas prontas para essa aprovação. Parece que o sentido ficou melhor. Eu entendi melhor assim. E ele continua: não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor, que é a oportunidade de ressarcimento com as leis de Deus. Leis que nós ferimos num passado bem próximo, numa outra vida ou nesta vida. Então, não vos aflijais, portanto, quando sofreis, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor, que é a oportunidade de ressarcimento com as leis de Deus. Neste mundo, para a glória no céu. Glória no céu, entendo que seja quando eu voltar à espiritualidade e tiver passado bem pelas provações, pelas aflições, eu estarei num patamar melhor do que quando eu cheguei aqui. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. E Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele define a caridade como sendo amor em ação. Então, de sermos pacientes, a paciência também é uma caridade, como ensinou Cristo, que é amor em ação. Que coisa bonita, né? A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é mais fácil de todas. Não precisamos nem fazer a colocação em cima disso. Mas ele continua dizendo assim: mas há uma bem mais penosa. Penosa para quem? Para quem está passando pelo problema. E, consequentemente, bem mais meritória. Então, se ela é mais penosa, ela também é mais meritória. Que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Olha só. E
esse perdão passa por compreender o outro, seus limites, suas razões, sem deixar de lado os nossos direitos, os nossos deveres e os nossos limites. Então, perdão também é um assunto muito bem estudado na doutrina espírita, em outros capítulos que ele faz as colocações nos romances, nos livros, sempre nos indicando o perdão como solução de vários problemas nossos. Então, se eu tenho um motivo de desimpaciência de uma pessoa que não me afeta, perdoa, porque preciso compreender o outro, os limites do outro, as suas ações, porém, sem deixar de lado nossos direitos, nossos deveres, nossos limites. Por isso que a gente fala assim, por isso que a colocação foi, não dá para você resolver o assunto naquele momento, porque você está se envolvendo na irritação, vai dar uma volta, se cala, vai cuidar do jardim, depois você retoma a situação mais calmo, porque há um limite, às vezes a gente não consegue suportar, às vezes dispara um gatilho na gente que nós não suportamos, então nós temos que usar certos subterfúgios, que são exercícios que lá na frente vão fazer com que nós tiremos de letra os problemas. Então, continua assim, a vida é bem difícil, eu sei, porque esse espírito protetor indica para nós que também, quando esteve aqui na Terra, passou por problemas bem parecidos, bem similares, constituindo-se 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos. Impostos por quem? Pela lei de Deus, impostos pelos acordos que nós fizemos quando viemos antes dessa nossa encarnação. Então, são necessário olhar para os deveres que nos são impostos pela lei de Deus e pelos compromissos assumidos. E para a consolação e compensações que obtemos, pois, se nós olharmos para as consolações e compensações que nós obtemos, nós veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Porque Deus não nos desampara. Porque Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Porque Deus nos dá o frio conforme a cobertura. E aí continua assim. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos a fronte para a terra. Porque olhar para o alto significa se envolver com uma entidade, se envolver com Deus, se envolver com emanações, que vão nos dar força e coragem para superar as nossas provações. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes de espiar o vosso passado e fortalecermos para o futuro. Dizemos que somos cristãos. Somos cristãos? Temos que seguir o Cristo. Coragem, irmãos. O Cristo é o vosso modelo. E aí a última frase, ele diz assim, sede, pois, siga o Cristo, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra cristãos resume tudo, porque é toda a sabedoria que Cristo nos trouxe. Então nós vamos encerrar a nossa reflexão sobre a paciência com a oração da serenidade, de onde nós tiramos aquela frase que nós passamos 2 vezes. E essa oração será a oração de encerramento da nossa reunião também. Então nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe nossa família, abençoe nosso lar, abençoe a todos aqueles que convivem conosco e que nós devemos compreender, que nós devemos amar, porque esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever, e isso está na lei. Então nós vamos aproveitando esse encerramento e lendo a prece da serenidade que diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz,
considerando o mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. E sumamente feliz contigo na eternidade. Que assim seja, graças a Deus, fiquemos com Jesus.